Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Pedro havia uma promessa a ele, assim como nos dias atuais, ele encerrou a carreira. O seu testemunho fala até hoje, mas ele já não pode mais porque guardou a fé. Uma prova de aqueles que ainda que sigam aqueles que experimentaram a sua fé é morta, porque eles encerraram a carreira e guardaram a sua fé. Mas seu testemunho nos fala, aquele mesmo que o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, ainda estava na inconstância, sem o espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio. A palavra diz que ali, quando na verdade eles ainda sentiam medo, não tinham a ousadia. E quando Jesus ali tem um encontro com ele, assim como 3 vezes ele o negou quando o galo ainda cantasse, 3 vezes ele pergunta a Pedro: Tu me amas mais do que estes? E ele disse: Tu o sabes, Senhor. E a palavra diz que o Senhor lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas, porque só há um bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco que ouvem a sua voz. Só há um rabi, aquele que tudo opera e executa, do qual nós sempre estamos a dizer: somos irmãos em Cristo, daqueles que se dispõem a perseverar e sempre sendo cooperadores da obra do Senhor por meio de Jesus Cristo. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Assim como Jesus disse a ele: Apacenta os meus cordeiros. Todo aquele que é discípulo de Jesus, todo aquele que persevera no propósito do qual o Senhor nos chamou, está sempre com a incumbência de fortalecer os mais fracos, assim como, na verdade, convencer aqueles que ainda não converteram dos seus maus caminhos, bem como também, segundo aquele que tem o dom de justiça, que não são todos, por meio do Espírito, julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. Porque ele é juiz não somente de mortos, mas também de vivos. Embora muitos queiram dizer que ele é o único que pode julgar e que não há ninguém na terra que julgue, mas na verdade ele nos usa com graça e com sabedoria, e nós falamos através do Espírito que julga. Não falamos por si, e ainda que alguns achais que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos, e que o Senhor julgue entre mim e vós, porque Ele nos concede os dons e talentos irrevogáveis, do qual devemos sempre ser operados por meio do seu Espírito. Ninguém por si consegue. A obra, quando é meramente humana, ela não prevalece, embora se por um tempo o Senhor permitiu com que até mesmo aqueles que andam na impiedade, que falam em seu nome, que usam o seu nome em vão, prevalecesse sobre aqueles que têm o temor, que é o princípio da sabedoria, mas que então chegaria o tempo aonde, na verdade, a palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem
O tzadik, o justo, assim como os que servem o rachão, o maldoso. E ele faz a separação, ele pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir os que se julgam forte, ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios, ele pega os que não eram, faz com que seja para confundir os que dizem que são e não são. E dia após dia o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos sempre exercitando não a nossa própria vontade. Se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, Senhor, único e suficiente Salvador de nossas vidas, pois a ti tenho clamado de dia e de noite, e tu sondas as minhas entranhas. Julga a minha causa com justiça, porque o Senhor é fiel. Assim como o Senhor tem cuidado de nós, continua nos sustentando à destra da sua justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.